É, Sino dos Ventos. Enorme, né? Esse Sino dos Ventos. Olha lá. Mas ele não toca, só quando dá o vento, se a janela estiver aberta, é difícil ele tocar. Porque também quando o vento está muito forte, a gente não pode deixar, né, a janela aberta. Mas o som dele é muito bom. Bom, senhores, falar um pouco com os evangélicos. Eu fui evangélica durante algum tempo, com 20 e poucos anos. Depois desisti, já expliquei os motivos aí em outros vídeos. Aí hoje, de repente, veio meu pensamento, não sei se fui eu mesma ou se veio para eu fazer, para eu falar, chamar a atenção dos evangélicos. Porque uma coisa boa é eles estudarem, eles acreditarem em Jesus Cristo. Mas tem uma crença a maioria, muito errada. Eles creem que o Cristo virá em carne e osso para nos salvar. Claro que ele não vem. Se ele viesse em carne e osso, ele seria morto novamente. Mas ele está já em espírito aqui nesta dimensão, porque o planeta já está em quinta, ele está aqui dando informações em alguns médiuns. Tem alguns médiuns já recebendo. Canalização. Um médium mais evoluído recebe incorporação, porque a luz do Cristo ela não pode incorporar em qualquer médium, então, devido à sua grande luz, então ele canaliza a maioria dos médios. O que eu quero chamar a atenção é que ele veio ensinar. Não basta acreditar nele. Direto para os evangélicos. Ele veio ensinar o amor. Agora, tem gente que fica preocupado ou preocupada em saber qual a verdadeira data de nascimento, se ele realmente morreu na cruz ou não, se ele casou ou não com a Maria Madalena, a alma gêmea dele também. Então, nós temos várias versões sobre Jesus Cristo após a morte dele. E também temos a versão que a morte foi uma holografia. Mas o espírito dele mesmo, ele mesmo falou sobre a morte dele. Então, aí numa casa espírita. Então, a diferença que ele disse de morrer na cruz foi que ele não foi pregado como mostra no filme, com aqueles pregos, eram pregos de madeira, né? Que acho que não era de ferro, não. Na época, acho que ainda não tinha prego de ferro, né? Também não tenho certeza. E ele foi pregado aqui. Não é
pregado diferente de como mostra na cruz. E outra diferença é que ele não morreu com nenhuma coroa de espinhos nele. Isso foi desvirtuado. Foi uma daquelas pessoas que debochava dele ali, naquele momento. Ele teve o trabalho de anteriormente para ir assistir à crucificação, fez uma coroa de espinhos. Ele mesmo colocou na cabeça dele e ficou fazendo pouco. O rei estava, naquela época, lá falando as palavras dele. Então, essa é a diferença. Bom, mas então, os evangelhos, eles têm uma coisa também boa, porque eles vão nos presídios, né? Nas casas dos velhinhos, cantar o hino, mas só que eles fazem isso, mas impondo, com a prepotência de querer que todo mundo. Eu lembro que eu entrei numa casa de velhinhos, que eu fui levar até uns santinhos para elas, depois desisti até vir embora, porque tinha uma senhora que me pediu, me arruma um santinho, mais santinhos que você trouxe, que eu quero dar para as minhas colegas aqui. No exato momento que eu entrei lá, depois era muito difícil entrar lá, né? Então eu desisti. Mas quando eu entrei, estava um grupo evangélico cantando. Primeira coisa que eles fizeram quando eu cheguei, olha, eu sou assistente, eu estava lá quietinha esperando que eles acabassem para depois fazer o meu trabalho de distribuir lá para a pessoa que tinha pedido. Pronto, botou lá o negócio na minha mão, não sei se foi a Bíblia ou se foi a primeira coisa prepotente que o Evangelho faz, quando começa a conversar com uma pessoa, ele vai, pá, enfia a Bíblia na mão, dá de presente uma Bíblia para a pessoa. Bom, dar uma Bíblia não é mal, é bom, mas ele dá assim um pouco com essa prepotência, né? Mas se não fosse isso, eu não teria tido a oportunidade do começo de ler a Bíblia, certo? Com 20 e poucos anos, tá bem. Então a gente comenta, mas não vai reparar que eles façam isso. Mas às vezes eles são muito insistentes ou são chatos. A gente diz, eu já tenho a minha religião. Ou não tenho religião nenhuma. Ou eu estou pensando. E eles ficam ali. O versículo são irritantes. Veja bem, eu fui evangélica, mas vocês são irritantes. Eu gostava muito de cantar os hinos, hinos sobre Jesus, sobre o Senhor que eles chamam, que é o Criador, né? Muito bem, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Para quê? Falar isso? Vocês têm um lado bom. Eu frequentei um centro espiritualista que o cara dizia mesmo. Eu admiro eles porque eles fazem esse trabalho e tiram muita gente do alcoolismo, né, das drogas. Conseguem, né? O espírita não faz esse tipo de trabalho, podia ir também. Eu tentei, mas não tive pessoa para ir comigo. Então eu tentei sozinha. Então pedi para falar com a diretora lá de uma dessas casas de. Foi a maior dificuldade. Aí acabei desistindo. Eu tenho tentado várias coisas e acabo desistindo pela dificuldade que aparece, porque quando a gente tem outra pessoa para trabalhar junto, é mais fácil, né? Era para levar também esperança para aquelas pessoas que não acreditam que a vida continua. Não era para impor a religião espírita, mas sim explicar que elas não ficassem tristes, porque você vai nesses lugares de idosos, é uma tristeza, é uma coisa horrível. Aí os filhos que não querem cuidar dos pais colocam lá naquela tristeza dos outros, é horrível.
Porque são pessoas que estão sem esperança, porque pensam, vou morrer, vou morrer. O evangélico não ensina isso. Ele acha que nem crê, ele acha que só Jesus é que ressuscitou, que ninguém mais. O Jesus que ressuscitou, ele se mostrou com um corpo a dizer, olha, a vida continua. Ninguém entendeu nada até hoje. O evangelho entendeu até hoje. Nem católico, né? Ele pegou o ectoplasma das pessoas que estavam ali perto, os pescadores, né? E apareceu lá nas águas. Ele não estava andando sobre as águas. Ele é um espírito. Então ele pode aparecer com a cabeça em cima do teto e com esse espaço enorme, sem nada, como ele pode aparecer mais embaixo, como no meio. Ele e outros espíritos que pegam o ectoplasma. O ectoplasma é a energia vital que nós temos. Então, eles retiram um pouco daqui, um pouco daquele outro, e com o poder que eles têm e sabedoria, eles constroem um holograma como se eles estivessem ali na sua última vida. Então, o que acontece com esses idosos, com essas casas? Dá pena, sabe? Tão sem esperança. Quando pessoas poderiam fazer esse trabalho, ir lá e explicar para eles que a vida continua e dar exemplos e mostrar, ler cartas psicografadas, enfim, e ter a paciência, ter a paciência para poder explicar bem explicadinho, bem fácil, para que eles não fiquem morrendo sem esperança. Aí morre se ele não é evoluído, não tem conhecimento, ou fica aqui preso na Terra, ou se fez coisas indevidas, vai para o umbral, quando nós poderíamos salvar essa pessoa. Porque não é Jesus que vai, não é Jesus ensina, Jesus mostrou, ó, a vida do outro lado. Ele ensinou, vamos amar uns aos outros. Quer dizer, você fazendo um trabalho desse, esclarecendo os idosos, você está fazendo um trabalho de amor. Então, o que eu digo para vocês, evangelhos, despertem a sua mente, ampliem a inteligência, a consciência e a inteligência. E vejam que Jesus quis dizer para a gente seguir os ensinamentos. Não é só ficar cantando o hino, ler a Bíblia todos os dias, todos os dias. Eu vejo até cameloso ali com a Bíblia, fica o tempo todo, o dia todo lendo a Bíblia. Depois diz assim para mim: quando a gente vê assim uma pessoa bem vestida, a gente cobra mais. Isso é a atitude de uma pessoa que fica lendo todo dia ali a Bíblia, francamente? Bom, aí é preciso praticar o amor que ele ensinou. Porque senão vocês vão ficar presos na terra. Ficam zanzando por aí. O caso daquela evangélica, que as pessoas se mudaram para um apartamento e se sentiam mal. Aí foram chamar um clarividente de verdade, né? Aí ele viu na rua, olha, tem uma evangélica com a Bíblia na mão, andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e ela fica só ali, blá, 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 blá. Naturalmente, ela se vê ali, sem ninguém. Ela plasmou sem querer, porque nós somos co-criadores, então ela plasmou aquela Bíblia, porque ela queria ler a Bíblia, ela queria continuar lendo a Bíblia e ficou ali presa. Agora, não sei o que eles fizeram para tirar a mulher dali, né? O espírito dali. É assim que acontece, porque não tem conhecimento. Você pode ser da Bíblia,
continuar frequentando a sua igreja, mas tem que saber algo mais. E tem que praticar o amor. Tem que entender que a vida continua do outro lado. Que todos nós somos filhos do Pai e Mãe Criador primordial que vocês chamam aqui na Terra de Deus. Que nós temos que levar este conhecimento que é muito importante para todas as pessoas. Mas não é de manhã cedo, quando a pessoa está fazendo o seu almoço, ou a mãe está dando comida para a criança, ou na hora de levar a criança para o colégio, vem aí um monte de evangélicos incomodar, sim, incomodar, tocar a campainha, incomodar, ainda quer que a gente compre a revista. Eu não sou da religião, porque eu vou comprar a revista. Uma vez eu disse para o cara, disse para ele, mas se eu não sou da religião, não me interessa, eu tenho a minha, eu já disse que eu tenho a minha, não sou obrigada também a ouvir aquela lenga-lenga, então. Por isso tem as igrejas evangélicas, que você vá lá, nem toque a campanha, mas que você vá lá e ponha um papelzinho de propaganda, com salmo, etc., com o endereço da igreja. Então, você está espalhando a religião que você está achando que é melhor, que não é melhor, mas é boa, mas não é melhor. Então, que todas as religiões que levam ao conhecimento do Criador pode-se dizer que são boas. Agora vai achar que a igreja evangélica é melhor do que todas, ou o espiritismo é melhor do que todos. O espiritualismo é diferente do espírita, então o espiritualismo é o que mais se aproxima da verdade. A realidade é essa. Mas todas elas são o católico, o Brahmani, o Buda, o budismo. Então, o que você coloque lá. Né? Agora, ficar tocando a campainha em horas que atrapalha, tá? E acham que estão fazendo muito bem. Aposto que deixou alguém lá que estava precisando de cuidado em casa para fazer essa bobagem. E deixou alguém doente. Ah, porque em primeiro lugar, tá. Ah, propaganda. Bota lá na caixinha. Na caixinha do correio, ou dá ao porteiro para botar na caixinha do correio. Ou dá na rua também, né? Pode estar distribuindo. Agora querer obrigar, aí não dá. Eu, às vezes, fui até mal educada para alguns. Estava ocupadíssima, pensando, e a pessoa insistia, fui. Aí você já vai meio, né, irritado, com razão, porque, pô, numa hora ruim. Você está na cozinha, está fazendo a sua comida, eles vêm. Ou então vem cedo demais, que você mal acordou. Muita gente não acorda muito cedo, mas é cedo, 8 horas. E vai estar tomando seu cafezinho sossegada, vem, né? Pensando que é alguma coisa importante, ou pensando que é o medidor do gás, que aí é obrigado a ir lá para atender da Light. Tenham consciência, né? Então, o que eu quero dizer é isso, vou insistir novamente. Pratiquem o amor. Incomodar os outros não é praticar o amor. Isso incomoda. Ah, porque Jesus Cristo disse, ide e pregai, né? Pregai. Sim, mas tudo tem a sua hora, seu momento. Hoje nós estamos no ano de 2023. Nós não estamos naquela época. Naquela época não havia computador, e-mail, caixa de correio. Na época que Jesus Cristo esteve aqui, realmente eles tinham que andar. Então, evangélicos, se atualizem. Vocês vivem muito no passado. A gente tem que se atualizar na vida prática, né, de hoje. A vida da tecnologia.
e da educação. Incomodar os outros, como uma visita inesperada às 8 horas da noite, 9 horas da noite, que nem avisou. E você já botou a tua roupa de casa, seu pijaminha, e vai ver aquele programa que você gosta lá da TV, ou vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, mas quer estar à vontade, vem aí, pam, pam, e fica insistindo, você não atende, mas ele está vendo a luz, então fica pá, pá. E aí aquele corre, corre. E meu Deus, eu estou assim à vontade, tenho que botar, quem será? Aí você vai, é a visita inesperada, mal educada pra caramba. Uma coisa de emergência? Sim. 8 horas da noite. Dizendo, aconteceu alguma coisa com o teu parente, mandou avisar para você ir lá na casa do teu parente, porque não conseguiram, estavam ligando e não conseguiu, ou ninguém atendeu. Uma coisa assim, uma coisa de urgência. Ou o vizinho que precisa de um remédio. A senhora tem um remédio? Até que seja 10 horas da noite, mas é uma pessoa que está precisando de ajuda, ou que acompanha no hospital. Agora, visita por visitar, assim, sabe? Não dá, né? As pessoas não têm discernimento. Ó, as pessoas, existem certos Facebooks que estão determinados a quê? A receber somente coisas da luz e da paz. Bom, aí vem um infeliz ignorante e coloca lá, dá trabalho ao moderador, coloca lá. Você pode ganhar, você com R$100 pode ganhar o triplo, e não sei o quê. Aí dá o telefone dele, dá a coisa. Aí a pessoa tem que retirar isso. Aí no dia seguinte vem outro infeliz, com um negócio parecido. Aí vem outro infeliz e coloca um cantor cantando música comum. Vai colocar um cantor ali, uma cantora, tem que ser uma coisa tocada falando sobre o Criador, algum santo, alguma coisa assim, alguma coisa espiritual, alguma música para meditar, por exemplo, ou para relaxar. Agora vai não. Bota um rock, bota daquele samba pesado, não é samba canção, aquele que a gente tem que botar a mão aqui nos ouvidos para aquele pá, 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 né? E aquele rock também, pá, pá. Vai o infeliz, se inscreve no Facebook para depois colocar naquela semana que se inscreveu isso, dando trabalho ao moderador ou ao administrador. Vai outro infeliz para fazer propaganda do trabalho dele, ou para vender uma casa, ou do trabalho dele. Essas pessoas que não têm noção o que é um Facebook para se colocar coisas espirituais, que querem atrapalhar até o trabalho, são os infelizes, inúteis, primitivos, que não vão evoluir nunca. Lá vão para o planeta primitivo ser símil primeiro, para começar tudo de novo. Prepotentes. Vou botar. Se você não tem discernimento, não sabe ver as diferenças, distinguir, você não sabe distinguir pão francês, pão de sal francês, para um pão doce. Para você é tudo pão, tudo a mesma coisa, pode botar tudo. Tem pessoas até que botam animais resgatados num Face, que acha que
que aquilo é bom. Pode botar no Face, num outro Face comum, num outro Face, mas não também num Face dedicado à sabedoria espiritual para ensinar. É perda de tempo, né? A pessoa vai perder tempo, depois ela vai ficar assim, ué, afinal, para que botaram isso? Então, o moderador ou administrador é obrigado a deletar, a rejeitar, né? Ah, gente, não é fácil, não é fácil. Olha, tem que ter muita paciência. Vou dar aqui um intervalozinho. Continuando aqui. Se a gente acende um incenso, incenso, que é isso aqui, para quem não sabe, isso aqui é de verbena. Essa varinha, verbena é maravilhoso, dá uma energia e tanto dentro de casa. Gente, a gente acende uma varinha dessas e se tiver o evangelho perto, ele diz que é... Ai, apaga isso, isso é coisa do diabo. Esquece que, ou não sabe, que foi oferecido incenso a Jesus Cristo de mirra, acho que foi o Líbano, né? Se não me engano. O incenso, esses evangélicos que não sabem, ele é retirado das plantas, de árvores, correspondente ao, né, ao nome que eles têm. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Tem um aqui, ó, canela, canela com patchouli. Canela é da árvore da canela. Por que isso aqui é coisa de diabo? Vocês têm que expandir a consciência. Um que não é muito bom, que serve para animais, é o almíscar, que é retirado de uma glândula lá do bichinho. Aí mata um bichinho por causa disso. Aí não dá, né? Eu nem sabia. Os animais, por isso que os animais gostam desse incenso. Para quem, ó, incenso de citronela. Citronela afasta os mosquitos. Aí vem o evangelho, eu vendia incenso, até perguntava se eu era Krishna, porque eu tinha uma banca só de incenso. Aí quando eu comecei a não vender mais, porque abriram lojas aí que vendiam, né? Quando vem que a gente está vendendo, a inveja vem, a pessoa tem seu negócio, não precisa nem colocar o que o outro está vendendo bem, mas a inveja, o olho grande é tão grande que aí bota aí, caiu o meu negócio, né? Aí eu tive que botar outras coisas. E também, às vezes, mudava de lugar. Uma vez eu estava trabalhando em frente a uma casa, eram trabalhadores de obra. Apaga isso aí, que nós somos evangélicos. Pelo amor de Deus. Vocês precisam se esclarecer, né? Se vocês não aceitam as coisas que existem, estão mal. Vocês não vão para lugar nenhum. Bom, vai tudo ficar estagnado. Uma receita aí de incenso para energizar a casa, que eu dou para quem usa, né? É verbena, cânfora e sândalo, os três juntos. Uma vareta de cada um. Acende isso. E se quiser meditar, ótimo. Vou repetir. Olíbano, cânfora, sândalo. Se não tiver olíbano, pode colocar mirra no lugar. Ótimo. Dá uma energia. Tanto quando acaba, você sai do cômodo e você volta para aquele cômodo, ou para a sala, ou para o quarto que você colocou, você sente a energia. É coisa do diabo, né? É energia do diabo. Ah, eu não aguento. Gente, eu não aguento essas ignorâncias, não.
Então, mas como se costuma dizer, né? Tudo tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Então, o lado bom do evangélico é esse: é ir lá em certos lugares e eles conseguem que pessoas viciadas saiam do vício. O lado bom do espírita ou espiritualista é esclarecer as pessoas, é preparar as pessoas para depois da morte, para saber que existe. O lado bom do budismo ensina o equilíbrio. O lado bom do Brahma Kumaris ensina as virtudes e a meditação, como deve ser feita no Pai, Mãe, Criador Primordial. Que mais? Dos Krishnas, os mantras que fazem bem para a gente, como o mantra Hare Krishna, que dá muita alegria ao pronunciarmos Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A esta hora, neste momento, o Evangelho está dizendo, olha lá, está falando palavras do diabo. Então, a gente tem que rir, né? Porque... Então, deixa eu ver de outra. Bom, não lembro. Também não tenho todos os conhecimentos de todas. O católico. Católico. Tá difícil ver uma coisa boa no católico. Deixa eu ver aqui. Ensina a rezar só. Que para algumas pessoas é útil e para outras não adianta, porque o interior delas é ruim, não adianta rezar. E outros por aí dão muito conhecimento. Então sempre tem um lado bom, é como as pessoas. O criminoso tem um lado bom. Ele gosta da mulher que ele arrumou, ou dos filhos que teve com a mulher lá, com a companheira. E ele odeia a humanidade. Ele odeia, eles têm olhos de ódio. Mas é bom para a família. Lado bom, né? Interessante isso, né? Até o pedófilo pode ser bom para o filho dele e faz essa coisa horrorosa. O maldito do pedófilo, porque é uma coisa insana, é uma coisa que não se compreende. Às vezes eu fico até pensando, eu fico assim, visualizando um bebê, uma criancinha maior de 1 ano, 2 anos, e fico olhando na minha mente dizendo, o que é que essa criança tem para atrair um filho da mãe desse? Para fazer o que ele faz? Ele se sente atraído por uma criança? Isso é um distúrbio mental. Ah, vai a julgamento, vai dizer que julgamento tinha que internar logo numa casa psiquiátrica e ficar lá toda a vida. Vai sair da prisão, vai fazer a mesma coisa, porque ele é perturbado. Coisa. E muitos criminosos ajudam os outros. Nas favelas, muitos criminosos, muitos bandidos e muitos chefes de tráfico ajudam. Ajudam pessoas lá. Mas eu creio que depois pedem alguma coisa em troca, né? Algum favor, né? Porque é bandido, né? Mas eu estou dando esses exemplos que tem sempre um lado bom. Então, quando a gente conhece alguém, a gente guarda o lado ruim, né, da pessoa, porque ele é muito forte, o lado ruim é muito forte. Então, a gente guarda o lado ruim. Mas aquela pessoa que a gente conhece e que não vai muito com a cara dela, tem um lado bom que você ainda não descobriu. Então você procura descobrir qual é o lado bom dessa pessoa. Uma vez, eu conheci assim casualmente
uma pessoa, uma mulher, que não lembro como é que eu não me ligo assim a muitas coisas, então não sei como é que eu a conheci, sinceramente. Eu sei que foi aí na rua. Aí eu comentei que eu estava com muita dificuldade, disse, poxa, eu tenho os gatos, mas tão difícil alimentar eles. Ela pegou, me apareceu aí de repente com um saco enorme de ração para eu dar para o gato. E eu vim a saber que essa mulher dava problemas onde ela morava, discutia, até chegou a bater em porteiro. Não era uma pessoa pacífica, era uma pessoa, né, que dava problemas, era ruim, vamos dizer. Mas olha o lado bom dela. Aí depois, nunca mais vi. Às vezes vi ela no carro, ofereceu até para fazer uma massagem, porque ela acho que fazia massagem. Eu aí já sabendo, Deus me livre, Deus me livre. Então, mas foi boa fazer, fez uma ação boa, queimou o karma, queimou um pouquinho do karma. Então a gente tem que ver essas coisas, a gente só guarda as coisas ruins daquela pessoa, daquele outro. Ainda mais, quando as pessoas mudam, as outras que conheceram o passado dessa pessoa fica jogando na cara ou comentando com os outros. Ah, ele é esse é aquele. E o cara mudou, todo mundo está vendo que essa pessoa mudou. É o caso de um menino que era. Eu tenho a impressão que é o que chamam agora de. Ai, olha a palavra. Não era bem um autista, era semelhante, né? E a professora, ele estava no colégio e a professora não conseguia dar aula para ele, então a pessoa conversou com a minha tia e comentou. A minha tia, sem me consultar, sem nada, eu desisti de estudar, eu não quis mais estudar. E ela disse: Ah, fulano ensina ele. Mal sabia que isso aí já era um treino para agora, hein, gente? Com uma espiritualidade. Porque eu fiquei assim, pô, mas nem me perguntou se eu queria dar aula ou não. E acho que foi de graça, mas depois ela pagou também, nem lembro. Eu acho que até eu comecei a dar aula de graça, nem cobrava. O garoto e a família, ele parece que tinha uma irmã e chamava ele de maluco. Chamava ele de maluco. Ele conversava sozinho. E eu já tinha lido sobre crianças que vêm. Mas aí eu dizia, não, não pode falar. Agora você está aprendendo a ler e a escrever. Não. Você não é minha professora para me mandar, eu jogava tudo no chão. Eu fazia, apanha. Ele não apanhava. Então eu apanhava, colocava na mesa. Apanhava, colocava outra vez, até que ele começou a obedecer. Porque ele via que não adiantava jogar no chão que eu apanhava, para ele continuar estudando. Bom, aí um belo dia, que eles moravam pertinho, então um belo dia teve lá uma festinha, um aniversário, e ele já era adolescente. A irmã comentou com lá a conhecida dela na festa. Eu escutei, eu estava perto. Ah, ele é maluco. Quer dizer, ele já estava diferente, conseguiu ler e escrever, voltou para o colégio, né? A mãe matriculou novamente, ele conseguiu e ele era. Um dia ele veio aqui, depois de muitos anos, ele se formou em fisioterapia, aí depois virou artista, agora não sei mais também, não sei o que é que ele. Não sei se. Então, as pessoas ficam cobrando o passado da pessoa. Aí um cara cometeu um crime. Não é vários crimes, mas o cara cometeu um crime. Não interessa o motivo. Cometeu, cumpriu pena e tem a sua vida normal. Tem seus filhos, a sua mulher, tem seu emprego. A pessoa que sabe começa a fofocar. Cuidado, hein? Cuidado com ele, porque ele já matou um, hein?
Aí, esse cara não presta, esse cara é um criminoso. Quer dizer, a pessoa não pode se regenerar. Por isso que é difícil, quando saem da prisão, a pessoa se regenerar também, porque ela não encontra um ambiente favorável. A gente paga um monte de impostos para o governo, né? Para ele cuidar do povo. O governo deveria ter lugares onde preparassem essas pessoas e que ali houvesse uma comunidade para todos trabalharem, para trabalhar, para ganhar seu dinheiro. E com o tempo, se eles quisessem, poderiam então já conseguir um outro emprego naquela profissão, porque já estaria aprovada, já poderia provar com um certificado que trabalhou não sei quantos anos ali na comunidade, pertencente ao setor das prisões, e que estava apto a viver na sociedade. Aí a pessoa teria mais confiança de lhe dar uma chance. Mas não. Então, a pessoa é taxada, taxada, taxada. Então, senhores, a vida é assim, né? Ah, mas a pessoa tem medo, tem medo. Eu entendo, tem medo, né? Tem medo. Ninguém vai colocar uma pessoa dentro de casa ou para fazer um serviço sabendo que aconteceu isso. É um pouco difícil, sim. Mas existe outros tipos de emprego, né? Então, senhores. Então, senhores evangélicos, vocês têm que aprender a aceitar a todas as religiões. O espiritualista aceita todas as religiões. E vocês têm que aceitar todas que existem. A sua não é melhor do que as outras. Vocês têm que aceitar o católico e não ficar futucando no católico para aceitar a tua. Você tem que aceitar o budista, o brahmane, Krishna, o espírita, espiritualista. Os outros tipos de igrejas evangélicas, como a pentecostal, qualquer coisa assim, não? Ela já é mais aberta, né? Tem que aceitar aquelas igrejas que aquelas mulheres usam uma vestimenta toda assim, ó, manga até aqui, o maior calor de 40 graus, né? Até os pés, porque a maioria daquelas mulheres foram prostitutas. Então, essas religiões que são mais radicais, elas vieram para botar essas mulheres na linha. Vocês evangélicos não sabem disso, mas é essa a informação atualizada que os seres vieram dar. Não estão dando para mim, não, eu não canalizo com eles, é lá no centro, onde eles baixam lá. Porque eu realmente não entendi por que usar essas roupas. Agora que eu entendo, porque sabe que as mulheres que prostitutas, elas usam pouca roupa, né? Se abrem toda, botam o seio para fora, se mostram todas, né? Por isso que sempre há que ter um comportamento de uma mulher casada, que muitas não têm um comportamento de mulher casada, até na roupa, e os maridos ficam pau da vida e às vezes batem até nelas por causa disso. Me desculpem, mulheres, não é usar o negócio até aqui, mas você é casada, não vai andar com o bumbum de fora, vai. Andar com o bumbum de fora, com os seios todos para fora, só com um negocinho. Praia é praia, tudo bem, praia não tem problema. Mas na roupa, na roupa. Aí, quando passa na rua, os homens vão ficar e é capaz de ter algum problema. Não tem que reclamar. Porque esse procedimento é de uma mulher prostituta. Né? Mulheres prostitutas são assim. Então, tem que ter. Então, o que é que acontece? Elas são direcionadas para essas igrejas evangélicas rígidas, sabe? Está ali, tem que ser ali. Porque tem que usar a mulher
aqui dessa religião tem que usar essa roupa. E lavar ela com aquela roupa inteirinha. Eu não entendia por quê, agora eu já sei por que estou passando para vocês, tá? Aí, para uma próxima reencarnação, ela ainda virá com vestígios disso, mas ela vai se vestir normalmente. Com uma blusinha, um vestidinho, mas não com aqueles decotes lá embaixo, com os seios de fora aqui e tal, que as pessoas acham maravilhoso. As mulheres acham que se mostrar assim é liberdade. Liberdade não é isso, tá? Então, aqui, em país tropical, é horrível. País tropical é um exagero, né? É uma coisa. Agora, vai na praia, mas no ônibus, está usando um negócio em cima, uma camisolinha, uma blusa, né? Aí tudo bem, vai lá. Mas na praia, tudo bem. Nudismo também não tem problema, desde que haja respeito. Lá na Europa tem praias de nudismo, e não acontece nada a nenhuma mulher, porque todos se respeitam, os homens se respeitam, as mulheres se respeitam. Vão lá tomar banho, pegar sol, que faz bem, né, no corpo todo. E lá fora também na Europa, por exemplo, não é guarda-sol, é feito umas cabines que em cima é aberto. Você abre em cima, é aberto, e você pode ficar nu ou nua ali, para receber o sol no corpo também. Tem lugares assim também. Agora, se uma pessoa faz isso aqui, é um escândalo, né? Porque o homem aqui é atrasado, né? O homem é atrasado. Se vê uma mulher, é capaz de tudo em cima da mulher, né? E uma mulher assim. São muito primitivos. O homem aqui é muito primitivo ainda. E se é machista, é primitividade, né? Tem que. Não é que nas outras raças também não seja, né? Mas eu estou aqui no Brasil. E aqui é demais também, aqui é muito. Tanto que o feminicídio que é machismo, primitivismo. No tempo do Homem das Cavernas, eles batiam nas mulheres, não andava na linha lá, não queria fazer o almoço com o marido, aí batia. Conheci um homem que foi pedreiro, ele conversava muito com a minha tia, e ele dizia: quando eu não gosto do arroz que a minha mulher faz, eu pego naquela panela e jogo tudo na sala no chão. Primeiro, o homem era pobre. Primeiro, prejuízo economicamente. Fazia a mulher limpar a sujeira. Eu era criança quando eu escutei aquilo. Olha a antipatia que eu já tive por ele quando criança. Não sentia pena como eu sinto agora dele. Um infeliz. Que não sabia o que estava fazendo. Infeliz. O infeliz vinha varrer aqui, que as árvores, né? E reclamava, diz que não devia existir árvores. O infeliz esquecia que, por causa das árvores de deixar cair as folhas, ele ganhava um dinheiro. Ele vinha lá de longe, lá de Niterói, ganhava um dinheiro. Um infeliz. Mas naquela época, para mim, ele tu fica lá, eu fico aqui. Eu era criança, tinha 9 anos, 8, 9, 10 anos. Mas a sintonia, a afinidade, né? Ela ficava horas e horas conversando com ele, que meu tio ficava preocupado. De vez em quando ele ia lá olhar. E ela estava sentada lá no banco, ele também sentado, lá ou abaixado, já nem lembro, e conversando. Não conversava, marido e mulher não conversavam, ele ficava conversando com o homem lá, com o faxineiro, pedreiro. Ele era pedreiro e trabalhava para o meu tio, né? E ele morava num barraco, num terreno aqui, né? Nos fundos. Por quê? Afinidade. Ele era violento, ela também. Porque ela, por palavra, porque a pessoa tem muito tipo de violência, né?
a violência por palavras e violência por... Então, ela era muito semelhante a ele. E casou com um homem também com a mesma sintonia. Não é os opostos se atraem. Isso aí é lá na química, na física. Ser humano não. Ser humano se atrai pela mesma sintonia. Meu tio era violento. E, e eu sempre de seja para lá e para cá, eu em criança já rejeitava isso tudo. E outra coisa, evangélicos, não adianta você sair com a Bíblia na mão e tá, Jesus salva, só Jesus, e não ajudar ninguém também, os que... E fazer coisas, brigar com a mulher, mulher brigar com o marido, brigar com o filho não querer ser evangélico, você querer obrigar, e o filho já veio com outra mentalidade, outra evolução, e você quer obrigar ele também a ser. Ou o pai quer que o filho seja aquela profissão, como aqui em casa meu tio não disse para mim diretamente, mas falou para minha tia, que queria que eu fosse lá uma determinada... E acabei sendo depois que eles morreram, porque para ver se resolvia um problema na minha vida que eu pensei que pudesse precisar, e uma coisa que eu não gostei, não adiantou, e perdi meu tempo e gastei dinheiro. Perdi meu tempo e deixei de seguir o que eu queria. Deixa à vontade. Deixa à vontade as pessoas também. Tem que deixar à vontade, né? Bom, já falei muito, né? Falei muito. Já sei que eu estou sendo xingada, mas estou sendo protegida pelos seres de luz, então não tem problema, pode xingar à vontade. Estou possuída, né? Olha o evangélico aí vendo, diz, ih, coitada, essa senhora precisa de ir a uma igreja evangélica porque ela está possuída, né? Então, senhores, tudo de bom, paz e luz, e aprendam a expandir a consciência, ou seja, aprendam a alargar mais a sua inteligência. Tchau.